Humor à primeira vista. Olá, bem-vindo ao 7º episódio do Humor à Primeira Vista. Hoje temos em estúdio um membro do grupo humorístico Boomerang, neste momento guionista do programa Gente que Não Sabe Estar e ex-candidato pela lista I ao Sindicato dos Alunos da Turma A do 8º ano do Colégio Moderno, Que escândalo. como diretor de campanha e atividades. Manuel Cardoso. Manuel, a pergunta que toda a gente quer ver respondida: qual é que foi o resultado eleitoral da lista I em 2008? Ganharam. Limpámos aquilo. Mas as eleições foram anuladas posteriormente pela diretora da escola, porque era um órgão ilegal que foi inventado por mim e, portanto, não houve validade. E eu tive uma conversa a dizer, pronto, para já não vamos fazer campanha partidária aqui, porque tu disseste aí lista I, não é? Lista I. Lista I, nós fomos obrigados a chamar a lista I. Anteriormente chamava-se Partido Socialista do 8º A. E a diretora, pronto, na altura, pronto, achava que era socialista, não sei. Mas pronto, eu escolhi esse nome e fiz um logo. E a diretora falou: não vamos ter aqui. Não vamos ter aqui partidos. Exato. No fundo, estavas a tentar fundar uma juventude socialista, era isso? Sim, mais ou menos. No fundo, ou seja, eu não estava contente com o trabalho do delegado de turma, então achei por bem criar um outro. Foi um golpe de Estado, com algum sucesso. Isto porquê? Isto vem aqui ao propósito de blogs. Eu estive a fazer uma pesquisa na blogosfera, como eles costumam dizer, nós, e encontrei que possuíste, ou ainda és dono, no fundo, de vários blogs. Sou. Múltiplos. Nomeadamente, só para citar aqui alguns nomes. Atenção a isto. Os Casos Notáveis. Correto. Teorema de Cardoso, certo? O seu primeiro. Lamento, mas quero escrever. Uma merda. Desmascarando Cartas de Árvore, que tinha um post. Isso aí foi um blog que eu criei porque fiz um post no Facebook e então queria criar uma espécie de um site que... Isto foi a altura em que o Medina queria pôr árvores no segundo circular e fiz um post em que basicamente era uma carta de uma árvore e criei esse blog por causa disso. E depois sim, a lista aí com o slogan, atenção, todos diferentes, todos iguais. Exato, não fui eu que fiz, eu deixei para uma agência essa parte. E depois tinha um vídeo muito profissional, possivelmente feito em Movie Maker, penso eu. Em Movie Maker, estávamos em 2008, já era Movie Maker, nem toda a gente sabia mexer, portanto. Não, ainda falta aí que se chamava Os Sketches, e basicamente era, também só tem para 5 posts, mas era sketches de gato fedorento transcritos, ou seja, eu estava a ouvir, punha no play e fazia o guião inverso. Porque pronto, eu sentia que havia mais pessoas que, como eu, queriam saber de cor. Isso é uma coisa que agora está popular nas redes sociais, que é o filme Script to Script, exato. Yeah, afinal, eras um visionário nessa altura. Pois era. Não, sim, eu comecei a escrever blogs para aí aos 13, ou seja, eu gostava de escrever e portanto... Era a forma de expressar. Sim, ou seja, o Teorema de Cardoso era pseudo-humorístico, era uma forma de sair da bolha de mega nerd e ter um bocadinho de popularidade. Que aliás é 90% das carreiras humoristas são na base dessa ânsia de popularidade sem qualquer jeito para a popularidade. Tinhas um post, penso que nos Casos Notáveis, que foi o último, certo? Sim, isso já devia ter para aí 15 ou 16. Ou seja, a 10 de abril de 2009 publicavas um post em que anunciavas o da Manuel Cardoso Show em vídeo. Certo, foi um projeto que não avançou. Porque depois tentei encontrar vídeos. Havia-se para já que eu era uma pessoa altruísta, né? Chamar da Manuel Cardoso Show um programa. Uma pessoa nada egocentrada. Claro. Isto ia ser uma espécie de daily show? Sim, era um só magazine. Duas em 2 semanas. Sim, eu previ que não ia ter muito tempo para fazer, e então disse que ia ser 2 em 2 semanas, mas depois não fiz nenhum, acho eu, ou fiz um, não sei bem. Eram-se projetos. Foi nessa altura em que eu a primeira vez fiz stand-up com 14 anos. E então depois achei que ia ter capacidade para fazer mais comédia nessa idade.
Mas depois aquela idade não é muito fixe, é uma idade em que és um bocado burro e então não... E pá, há outros estímulos, né? E então não te dedicaste... Não me dediquei o suficiente quando tinha 15, 14, 15, 16 anos a isso, porque pá, era preguiçoso. Portanto, tu aos 14 anos fizeste pela primeira vez stand-up nos cómicos de garagem. Exato. Na altura de um concurso das produções fictícias da Antena 3. Apresentado pelo Unas, onde hoje vais. Vou uma loucura. Estamos a gravar isto dia 28 de janeiro. Portanto, estou aqui a esforçar-me para que seja a tua melhor entrevista do dia. Exato. Pode ser que seja. Exato, apresentado pelo Unas, e que eu fui na segunda edição. A primeira edição tinha sido o Luís Franco Bastos a ganhar. E na segunda ganhou o Pedro Silva. Eu fui à final, mas perdi para Pedro Silva. Autor também de um podcast, já que do Private Joke com o Guilherme Fonseca, sim. Exato, Private Joke com o Guilherme Fonseca. E atual jogador de póquer? Penso que essa é... Eu penso que sim. Atenção que eu já não falo com o Pedro há muito tempo. Mas a minha questão aqui é, tu na altura, com 14 anos, chegas à final, e não sei exatamente em que lugar é que ficaste, mas... Acho que não houve discriminação entre o segundo e o terceiro. Era só um vencedor? Sim, eram 3 na final. Basicamente aquilo foi eram 4 noites de stand-up, 3 meias finais, em que saía um, e depois na quarta não era bem final, era só um showcase dos melhores, era tipo os que tinham ganho este ano e os do ano anterior, o Franco Bastos também atuou nessa, e depois na rádio houve uma final em que ias para lá com o texto, e o Marco e o Bruno Nogueira eram os jurados, e que pronto, escolheram o Pedro. E é isso. E é por isso que eu não trabalho com eles. Mas a partir daí, com 14 anos, que portas é que achas que podiam ter sido abertas que não foram na tua altura? Também não havia nem grande interesse em que... Também, ainda bem que não se abriram muitas portas com isso. Ou seja, ficou claro na cabeça de algumas pessoas, tipo... aquele puto... Ele existe. E tal. Pronto. Mas muito poucas, não é? Ou seja, não... Por acaso lembro-me que o programa era apresentado pelo Unas e escrito pelo Roberto Pereira, não é? Do Ferrati e Vital, e pelo Cinel de Cortes, que depois eu lembrava-se de mim porque eu fiz um curso com ele depois aos 18 anos. Pronto, ele lembrava-se de mim, mas não abriu portas nenhumas, e também nem faz muito sentido, quer dizer, o Bo Burnham aos 14 anos já estava muito forte no YouTube, e aos 19 tinha um solo genial. Mas pá, pronto, é muito difícil ser o Bo, portanto não almejaria isso. E aqui há uma circularidade interessante, ou seja, tu participaste nos cómicos de garagem, que era um concurso também da Antena 3, e agora voltas à Antena 3, mas com uma rubrica tua nas manhãs, o Pão Exato. para Malucos. E antes tinhas um podcast, o Amigo Íntimo, ou não sei se isso neste momento está parado. Então, mas... Todos os dias me mandam mensagem a perguntar se morreu, e eu continuo a evitar dizer que sim, mas não, vou fazer um dia. Mas o Pão para Malucos acabou por vir um bocado como surpresa, por isso é que criaste o podcast antes e depois acabou por vir um bocado como substituto? Não teve bem, não teve essa relação. O meu objetivo era manter os dois, só que sou desorganizado e lá está, eu prefiro ter encomendas, prefiro ter coisas que me dizem que eu tenho que fazer. Um prazo. Exato, que amanhã, senão alguém vai ficar zangado comigo, do que propriamente coisas para mim. Pá, tenho muita dificuldade em ter o entusiasmo para fazer uma coisa em que... Pá, claro que não é para mim, porque, quer dizer, há pessoas que ouvem, mas eu tenho dificuldade em organizar-me para fazer isso, ou seja, tenho isto para fazer, só ver alguma coisa que cai é aquela que não é obrigatória. E como, pá, agora estou com muito trabalho, é difícil manter. Sim, pá, basicamente todos os dias tenho trabalho, portanto só se não dormisse. Mas agora toda a gente tem um podcast, portanto isso... A moda é deixar de ter. A moda não, o hipster é deixar de ter podcast, é abandonar. Sim, muita gente tem. Eu também quando fiz a maior parte das... agora até eu tenho um podcast, portanto basicamente estão a dar de borla. O teu também começou para aí este ano, não foi? Foi este ano, 2019 não, mas 2018, começou sim. Em outubro. Ok, pensava que tinha mais tempo. Não. Sim, eu criei o meu em maio, para aí, ao fim de abril, não me lembro bem, e pá, ali até agosto ainda fui fazendo, mas depois fui desleixando. Lá está,
coincide com a altura em que comecei a fazer o Pão para Malucos, mas porque não tem nada a ver. Um é um podcast em que não tem texto, ou tem tópicos, e uma pessoa vai falando, e outro é uma espécie de crónica / editorial ou / o que for, com texto e de 5 minutos. É diferente. Não vai substituir, mas no fundo vai-me tirar tempo que fez com que não tivesse. Falavas há pouco do curso de escrita do Sinal de Cortes. Também tiveste, penso que no curso da Bang, não? Mas foste atuar? Pois, deves ter visto um vídeo que os gajos me filmaram, que estupidez. Isso foi de lá está, eu tinha acabado de fazer o curso do Sinal, eu estava à procura de sítios para atuar, e ali no Cinema City, por acaso vivia ali à frente, havia umas noites no Cinema City de Alvalade. Eu quis ir lá, mas depois tive que assinar uma coisa qualquer em que eles podiam filmar, e na altura, pronto, quer dizer... Querias experimentar? Estupidamente assinei papéis. Nunca se assina papéis. Nunca se assina papéis, nada, a não ser que te deem dinheiro. E portanto, estupidamente isso está na net. Mas não fiz o curso da Bang. Muita gente, boa gente fez. Mas eu, pronto, como tinha feito do Sinal e tipo... Mas nessa altura ainda não tinhas feito o Sinal, já? Já. Tinhas quantos anos na altura? 18 anos. Muito bem. E esse curso sei que depois tiraste um curso de escrita na Restart, certo? Também não acabei. O meu percurso académico é muito curto, e isso já nem se considera académico, mas não, era um curso de argumento, guião da Restart. Mas esses cursos em si deram-te ferramentas? Achas que sim? Sim, quer dizer, acho que o Sinel deu. Também fiz um com a Susana Romana, em 2009, também quando tinha 15 anos. Fui lá fazer o humor e foi dos que mais deu ferramentas mesmo, porque a Susana é muito organizada nisso e tem muito material estudado. Exato, e tem boa bibliografia. E o do Sinal também me deu ferramentas mais para o stand-up e tal, se calhar. E o de guião da Restart não, mas porque eu também não aproveitei aquilo bem, porque também estava a começar a fazer mais stand-up. Eu quando comecei a fazer stand-up não quis saber, ou quando comecei a fazer comédia não quis saber de mais nada, se calhar de forma pouco inteligente, mas pronto, larguei a faculdade, fui para outro curso, larguei essa faculdade também. Estiveste em História, certo? Estive em Ciências da Comunicação, na CSH, e depois em História. E larguei os dois, ou seja, estava num sítio onde eu estava a fazer uma coisa que me estimulava tanto, que eu sempre quis, que era um trabalho em comédia. Sim. Que não conseguia estar, ou seja, eu tenho pouca capacidade de resiliência para fazer o que não gosto, e portanto estar ali uma coisa que não me estava a identificar assim tanto. Eu gosto muito de história e gosto muito de, pronto, gosto muito de comunicação, é uma frase estúpida, mas gosto de jornalismo e tenho interesse muito interesse de nisso. Uma jornalista, pois, exatamente, é um bocado obrigado. Mas não consegui, não dava, não estava a pensar em piada, estava a pensar, na altura era o início, então, e depois pronto, foi-me desleixando, ou seja, foi naquela cena, olha, já não vou há 2 meses, mas é assumir rapidamente. Porque depois também ficas num limbo exato. Estranho, não é? Exato, ficas naquela, estou aqui a tirar isso, mas não, eu quero isto, portanto vou apostar nisto, pronto, é um gambling, mas vou apostar nisto, depois logo se vê. Também, e sentia, às vezes até sinto, quer dizer, às vezes uma pessoa quando tem 18, 19 anos ainda não tem maturidade suficiente para um curso como o de História, que não vai dar emprego, não é? Ou seja, vai, mas não é, ou seja, ou és professor, ou optas pela via académica, investigação, e sei quê, mas não é algo que pões do currículo e fica tipo, uma coisa é gestão tens de tirar logo, não é? Porque faz sentido, é o percurso. Agora, a História é um curso para te tirares aos 28, aos 30, para aprender, para ficares mais culto, com mais bases. E eu ali senti, eu estou aqui, para já eu gosto de escrever piadas, de fazer stand-up e de beber copos. Portanto, isto não me tira, ocupa-me o tempo todo, eu não posso estar a estudar. Claro que, obviamente, que foi algo bastante propotente e que tive que ir convencendo os meus pais, ou mentindo numa fase inicial e depois convencendo de que não fazia assim tão mal. Claro, tive depois de arranjar trabalho em comédia a pensar vezes, também repara que
agora estou a ganhar dinheiro e, portanto, nem posso bem estar a estudar. Já aceitaram? Sim. Pá, até o ano passado o meu pai ainda dizia, tu ainda devias ir, mas neste momento já tenho 24 anos, já estou naquela de pá, tiras quando quiseres ou não tiras, não. Pá, não, lá está, a minha mãe também não acabou o curso, não, e lá está, a minha mãe tirou Ciências de Comunicação na Nova, que era o curso que eu não tive primeiro, e a priori tinha recomendado que eu não o fizesse porque o curso não é fixe. Aliás, aproveitando aqui o facto de estarmos na ESC, não é? Para falar mal da Nova. Exato. Não, pá, porque é um curso é muito teórico, não é? Sim. Muito na base dos autores do século XX e tal. Também sofremos um bocado disso aqui, mas temos mais prática. E pronto, Temos tem mais isto aqui prática. onde nós estamos Temos aqui. um estúdio de rádio. Que lá não há. Televisão. E que é essencial, porque eu acredito, mesmo para ser jornalista, ali o curso de Ciências de Comunicação, claro que aprendes as bases e tal, teorias da notícia e tal, mas depois importa que escrevas bem e isso não se aprende na faculdade. Pode-se treinar, pode-se praticar e tal, mas não se aprende. Não vais ter nenhum professor que te diga. Não. É assim que se escreve bem. É assim que se escreve bem, até porque muitos académicos não escrevem bem. E portanto, claro que é mais para ter bases, mais para beberes conhecimento e tal. Mas pá, agora se calhar já não há tanto, porque há muita competição e há pouco emprego para os jornalistas, mas nos anos 90 muitos jornalistas só tinham 12º ano e não sei o quê, porque é escrever, é ter curiosidade, é ser trabalhador, não ter horário, pá, são várias coisas que não se aprendem na faculdade. Mas claro que aqui vocês têm, lá está, vocês aqui são hands-on e isso é muito melhor, não é? Tiravas o curso na ESC então? Pá, não sei, lá está, eu entrei lá está, a Nova tinha aquela cena do como tem uma média alta, é melhor, não sei o quê, então eu estava nessa. Se calhar, olha, agora vou inscrever-me no mais 23, não é? Ainda podes. Hoje, neste episódio, vamos falar de Jim Jefferies, foi o comediante que tu selecionaste. O Jim Jefferies, que é australiano. Exato. Achei engraçado que Jim Jefferies é nome de artístico. Exato, ele sabias? Geoff, acho eu. Espera aí que eu tenho aqui anotado. Geoff, qualquer coisa. Geoff James Nugent, ou Nugent. Exato, mas não sabemos dizer como é que se diz o apelido, mas é isso. Pois é, o gajo devia ser impossível dizer em Inglaterra, que ele passou muitos anos em Londres. Estava muito por Inglaterra e fez solos lá e não sei o quê. Eu gosto muito do Jim Jefferies, acho que ele também, lá está, é um gajo que se está a adaptar muito bem. Portanto, ele também é um javardo, não é? É um porco. Quer dizer, isto dizendo, tem um humor muito cáustico e polémico. Sim, que dividi, ou seja, que já dividiu mais opiniões do que agora. Agora parece-me que não é que seja consensual, mas tem uma aceitação melhor. Mas pronto, todos os solos dele, os iniciais, primeiros 4, pá, ele tem para aí 8 ou 9, não sei bem. Tem 8. São mais agressivos, mais humor negro puro e duro, religião, sim, mulheres, por aí. E agora ele politizou-se um bocado, embora diga que não quisesse. Politizou-se um bocado, mas bem, porque realmente também as pessoas evoluem. Não digo que o humor que ele fazia antes não faz sentido, porque faz completamente, mas ele é mais velho, não é? Se calhar ele já não é o Jim Jefferies teve muitos problemas com drogas e não sei o quê, e já não é o gajo cocainado com 25 anos que vivia em Londres. Eu falo muito disso, tanto de histórias passadas, ou seja, em um storytelling, como também o que é que eu ia dizer? Já me esqueci. Também dessa parte das drogas. Sim, ele tem ele diz, acho que é neste último solo. A depressão, a parte da depressão, era exatamente isso que eu ia referir. O autismo também ele fala um bocado disso. Sim, ele tem uma cena neste último solo que foi chantageado por alguém, não é? Sim. Tiraram uma foto a dizer, tenho uma foto tua a snifar cocaína. E ele diz, toda a gente tem uma foto minha a snifar cocaína. Toda a gente tem. Não é surpresa. O último special, que é o This Is Me Now, gravado em Londres, exatamente. Podem ver na Netflix. O que é que achas que há de semelhante em ti e em Jim Jefferies? Em termos de humor? Não há muito. Quer dizer, a minha namorada diz que as nossas sobrancelhas são parecidas, mas não há assim tanto. Quer dizer, eu gosto de storytelling e ele faz muito bem isso.
ele é muito bom a contar histórias. Eu gosto também de ter uma história, pelo menos, no meu solo. E ele conta muito bem. Eu acho mesmo que ele é dos melhores a fazer isso hoje em dia. Assim, eu não sou tão cáustico quanto ele, acho eu. Não, nem faz-me sentido fazer uma comparação, mas eu acho que ele tem quase sempre graça, que é uma coisa importante. Não é, embora tenha politizado mais o seu discurso, não é panfletário. Tem sempre bons ângulos. Não é gratuito. Exato, e não é gratuito e não é... Hoje em dia, pronto, com a comédia woke, não é? Há muitos gajos que é tipo, pronto, esta é a minha opinião, palmas. E comédia não é para palmas, não é para risos. E ele preocupa-se sempre com os risos em primeiro lugar. Pá, por muito que, embora lá está, como o programa que ele tem, Jim Jeffries Show, e na Comedy Central, tenha focado mais, se calhar para... Porque às vezes o humor dele podia chamar mais gente da direita, não é? E que agora está desiludida com ele, tornaste-te num gajo alinhado com o sistema, não sei o quê, não sei o que mais. Mas eu acho que ele não fez isso. Ele não perdeu o rasgo por ter tornado mais politizado no seu humor. E depois, sim, eu gosto. Depende, ele tem aquele ar meio trash e não sei o quê, que está-se meio a cagar a fazer aquilo. Que eu também gosto. Acho que não é um gajo que se esforça na entrega, embora tenha uma fisicalidade também muito importante. É aqueles que tu pensas, isto é só texto e persona, mas não, também há ali muito um humor físico subtil, que para mim é o melhor, em que tu vês que ele domina tipo, toda a fisicalidade do humor, mas que não mostra porque não gosta de ser goofy. Pá, é isso, é muito sólido, tem muitos solos e que são quase todos bons. Ele também fez uma série, por acaso nunca vi, mas chama-se Legit. Exato, eu vi, não foi renovada. Não foi renovada. Era boa. Era um bocado baseado num beat que ele tem de stand-up, em que levou um amigo que tinha, paralisia cerebral a um bordel, e a série é baseada nisso. Que é uma cena que ele por acaso faz muita gestão criativa das ideias, aproveita muito bem. Tanto, muitas vezes ele já... beats stand-up são coisas que ele já disse nos late nights, o que é bom porque lá sei, eles têm poucas oportunidades para ir a essas coisas, têm uma audiência inacreditável, e mais vale levar a tua melhor história, e se calhar a tua melhor história também está no stand-up. Pronto, é um bocado chato para os fãs, de facto, mas a história, lá está, tem sempre graça. Eu lembro que, não sei se foi neste último, ou foi neste último exato, que ele fez uma beat sobre a reação a uma beat que ele tinha feito no Special André. Sim, ele tem feito um bocado isso, ele desde que fez lá está, ele era... É o Gun Control. Exato, o beat do Gun Control, pronto, que pá, mesmo quem não conheça já deve ter visto, porque ficou viral e já sempre que há um tiroteio, lá está, como ele diz, sempre que há um tiroteio é partilhado, porque pronto, aquilo é muito bem feito, não só está, é bem argumentado, como tem muita piada. Ele fez muito, é uma estratégia que eu não sou muito a favor, que é, tens uma cena que bate bem e a partir daí ficas tipo a puxar isso para sempre. Ele tem puxado um bocadinho, mas também porque ele tem que fazer um bocado a gestão do público que ele trazia antes, que era um público de humor negro e não sei o quê, e este público é um público democrata, liberal, blá blá blá. E ele um bocado tem que dizer, olha, vocês vieram-me ver por causa daquele beat giro, mas eu aqui também vou falar de como todas as gajas são putas e coisas assim, não é? Eu daqui vou ter muitas piadas misóginas e eu aqui vou ser bastante ofensivo. Também posso ser aqui alguma coisa em que vocês possam achar que eu tenho razão, mas no fundo isto é para ter graça. Ele pega muito por aí. E lá está, eu também revejo muito nessa mistura de ter agora, do Jim Jeffries atual, de misturar um bocado de humor político com cenas de observação, porque eu acho que ele já não faz assim humor negro por aí duro, daquele humor negro dos temas do humor negro, religião, pedofilia, esse tipo de coisas, mas faz um humor que continua a ter que puxa o tapete de forma cáustica e dura e surpreendente. E sentes-te a ir para esses patamares no futuro? Um bocado mais cáustico? Ou... Não sei, eu acho que lá está, eu em stand-up sou mais cáustico do que nas outras coisas que faço, porque stand-up é um espaço de liberdade. Acho que tenho piadas mais agressivas, não gosto muito desse termo, mas pronto, ou seja, ângulos mais, mas uma própria linguagem mais
borderline, humor negro, em stand-up do que em escrita, em crónicas. Não faz sentido estar uma crónica e estar a dizer foda, né? ou estar a fazer um ângulo. Não sei, eu acho que tento-me adaptar, penso de forma diferente para cada formato. Mas sim, quer dizer, acho que nunca. Pá, lá está, quando eu trabalhava, como eu escrevi para o Very Typical, não sei o quê, do cinema, às vezes as pessoas associavam-me a dizer, não sei o quê, este gajo é do humor negro. E, pá, eu nunca fui. Mas também nunca tentei ser baunilha, nunca tentei ser clean. Exato, nunca foi uma preocupação minha e continua a não ser, e acho que nunca vai ser. Penso de uma forma diletante às vezes, e às vezes gosto de uma maneira de falar, outras vezes gosto de outra maneira. A minha voz está sempre a mudar, tipo a persona e tal, está sempre a mudar, porque às vezes não me apetece fazer as coisas desta maneira e não acho graça, e tento fazer de outra maneira. E portanto é muito difícil eu alguma vez identificar-me ou achar justo um rótulo, porque pá, para quê? Tipo, somos humoristas, não precisamos ter essa. São pessoas que fazem piadas e às vezes têm graça, outras vezes não. Mesmo o cinema já não está tão identificado com o humor negro hoje em dia, parece-me óbvio. O stand-up dele é mais pessoal, mais introspectivo, não é one-liners, humor negro. Há pouca gente a fazer isso, mas ainda bem que há. Agora eu acho que não faço parte nem do humor negro nem do humor de observação puro e duro. É uma mistura. Falavas dos vários formatos para os quais fazes humor, ou seja, rádio, na Antena 3, escreves na Sapo, tiveste anteriormente vídeos no Sol, certo? Sim, também. E alguns vídeos nas redes sociais, e agora o Gente que Não Sabe Estar, stand-up. O que é que disto, qual é que seria a tua escolha de eleição? Se só pudesses escolher um destes formatos, em qual é que achas que te adaptas melhor, ou que tens uma melhor performance? Depende, há coisas que são divertidas, há coisas onde eu me sinto mais em casa, e há coisas que são mais desafiantes. Stand-up é o mais desafiante, que é o mais difícil. Stand-up é muito angustiante escrever stand-up. Sabes, pensares que cada palavra que vais dizer ali vais dizê-la sem mais nada, é completamente diferente do que escreves para a rádio, em que obviamente que existe a mesma exigência, mas em que há um contexto, há reações, é diferente. Escrever para stand-up tem muito uma parte de um bocado de, se calhar, conversa com o público, porque tens de perceber onde é que vai existir o riso. Sim, e tens um lado de prever, por isso é que tens que experimentar também. Quase tudo o que vais fazer num solo tem que ser experimentado. Claro que eu acho que há coisas que só percebes se resultam ou não numa hora, quando fizeres uma hora onde as pessoas estão a ver para ti, onde estão a ver a ti, não é? Mas é assim, é angustiante. Eu estou sempre a adiar escrever stand-up, porque para já. Mas já escreveste o próximo solo? Faltam 10 minutos. 10 minutos que eu sei o que é que vou escrever, mas que ainda não fechei. Mas eu escrevo muito em cima, e para algumas pessoas é chocante, para outras é um avanço. Também conheço pessoas que escrevem na semana. E esses 10 minutos ainda vais ter tempo de experimentar, ou vais fazer? Pronto, lá está. Talvez leve quarta-feira à cena do Mota no Clube Ferroviário para experimentar. Esta quarta-feira? Esta quarta. E acho eu, mas lá está, também há uma, pronto, eu vou experimentar e só tenho ali uns 15 minutos para experimentar, e há certos beats que só fazem sentido quando vêm num crescendo de outros, ou mesmo quando seja para cortar algum tipo de ritmo, e que só no solo é que percebes se é que está bom ou não. Mas estava a dizer, stand-up é angustiante, mas é muito recompensador depois quando fazes ao vivo e resulta. Mas também, lá está, uma pessoa tem que ter cuidado, porque aquele stand-up é sempre a tua marca, é onde a tua marca fica mais registada, onde tens de ser mais real, não podes ser, percebe-se logo quando estás a ser fake em stand-up, que não és tu. Mas, guiões para a gente não sabe estar, tem sido super divertido, porque é uma equipa grande, é uma equipa com malta muito porreira, porque é com, no fundo, as pessoas com... não é? Gato Serente, eu cresci a ver aquilo e é um bocado difícil de esconder, tipo, essa... fanboy. Exato, é estranho, não é? Ou seja, agora já não é, já estamos a trabalhar há 3 semanas,
mas há de ser sempre um bocado, né? Tipo, pá, lá está, eu tinha um blog onde transcrevia os sketches, tipo, é difícil. Eu acho que eu sei mais. Não, por acaso não contei, eu tenho vergonha, mas espero que eles não ouçam isso. Mas estava a dizer, eu acho que sei mais de gato de frente do que eles. Eu acho que eles não se lembram bem. Pá, normal, né? Tu fazes um sketch nunca mais vais ver, tipo, que estupidez, ou fez uma vez, ou assim. E eu vi sketches dele tipo 40, 50, 60 vezes, alguns deles, e claramente que vi mais vezes. Sabemos tocar alguns. E portanto é sempre, pá, acho que a equipa, eu gosto de toda a gente na equipa, estamos a dar-nos muito bem e é bom, é divertido, é um trabalho, normalmente este trabalho é muito solitário e muito cabeça na parede em casa ou no escritório e tens a sensação que é muito competitivo e que as pessoas congeminam todas umas contra as outras, não é bem isto, mas há esta sensação no ar. Pronto, que às vezes é um bocado porque falta de contacto, lá está, porque as pessoas estão na sua bolha, estão sozinhas, no contacto uns com os outros. Neste momento estar a trabalhar com mais 7 pessoas ou 8 com insónias, é ótimo, porque vês que, tipo, que isto, comédia é suposto ser divertido trabalhar nisto e ali de facto é. Porque escrever stand-up não é divertido. Tu já tiveste experiências em outras equipas de guionismo, de que forma é que está a ser um bocado diferente? É diferente porque, lá está, a nível temático é diferente. Os temas no Very Typical era mais humor de observação com, lá está, com um twist negro, não é? E aqui é humor político puro e duro. Puro e duro, não curto nada desta palavra, usa-se sempre isso quando se fala, atualidade pura e dura. Mas pronto, é diferente dos temas. E a maneira de trabalhar não é muito diferente. Os humoristas não são fábricas, não, é sempre, às vezes trabalha-se muito, às vezes trabalha-se pouco, trabalha-se muito à pressão. Pelo que percebi, o primeiro programa, nós tivemos aqui a Joana, ainda não estava escrito, faltavam um dia, penso eu, dois dias. Boa. Na sexta-feira? Não, claro que não estava. Não sei, imagina, acabou de ser escrito no dia, ok? No dia. Sim, mas... No dia, não nesse dia, no dia da estreia mesmo. No dia em que estávamos a gravar, acabou a ser... Não, sim. Imagina, por isso nós trabalhamos com atualidade, portanto... Estava o Miguel Thompson, MC Thompson, estava a dizer ontem que o programa de ontem, pronto, estamos a gravar isto a 28, já houve 2, e por acaso, pronto, imagina, o primeiro houve pessoas que curtiram, outras não, e o segundo no Twitter, por exemplo, que não é uma base para ninguém, mas a maior parte das pessoas está a dizer que está melhor. E só me sentava a dizer que um programa que demorou 3 ou 4 semanas a ser escrito, que estava, ou seja, que este que foi escrito numa semana estava melhor com o que terá demorado 3 ou 4 semanas. Claro que não demorou 3 ou 4 semanas. Nós fizemos naquela semana, então isso é sobre a atualidade, uma pessoa não vai adivinhar o que é que vai acontecer. Obviamente podemos pensar em coisa que... Sim. Mas pronto, aquele programa que ninguém está ali a inventar nada. O formato é um formato que já existe, não é? Tipo, é o mock, um noticiário, quer dizer, fake, não é? Não é fake, não é notícias fake, mas pronto, é com esta base. Há convidado ou não, há um editorial, há um pivô, entrou em imagens, o formato não é inovador. E portanto, baseamos na atualidade, temos que escrever em cima. Mas a minha questão aí era, penso que era na sexta-feira, ou seja, o programa ia ser domingo, na sexta ainda não tinham mesmo nada de guião. Ou seja, mas como estava fora aqui do beat que tenho para escrever, ou seja, a ideia, já havia ideias, ok? Sim. Basicamente o nosso método de trabalho, eu digo já aqui, nós vemos as notícias de segunda e terça, não é? E reunimos quarta começamos a ver o que é que importa, o que é que não, quinta fazemos uma espécie de alinhamento já com ideias e não sei o quê, na sexta começamos a pensar em one-line, piadas a sério, não sei o quê, sábado escrevemos um bocado mais, sábado temos que escrever tudo, e normalmente o que tem acontecido é que fica sempre 2 ou 3 piadas para escrever, porque já é muito tarde, já está tudo cheio de sono, e às 3 vamos para casa. Não, só no sábado é que vamos tarde para casa, porque as pessoas também, ou seja, isto é um projeto, as pessoas também têm outras coisas e somos muitos, não fazia sentido também estar a prender 8 pessoas ali a trabalhar sem produtividade. Depois a partir das 3 da manhã já não dá para fazer nada, muito mais quando estás com muita gente, uma coisa estás sozinho e olha, hoje vou escrever isto tudo, mas não fazia sentido. E lá está, o Ricardo está neste momento está a pessoa que mais trabalha deste país, uma história todos os dias, Governo de Sombra, este programa, não sei o quê. Claro que nós temos que, não é folgar segunda e terça, porque
temos sempre coisas para fazer. A Joana Sim. também vai ter um programa diário na Renascença, temos coisas sempre para fazer. Portanto, no fundo, neste momento, a maior parte das pessoas ali está a trabalhar todos os dias. Pá, mas a organização, claro que escrevemos sempre em cima, e também é bom. Ou seja, eu se calhar não escrevia tão em cima se tivesse trabalhado nisto ou num projeto parecido sozinho ou com outras pessoas, porque também a confiança que dá a ter um performer tão competente, que se excede tantas vezes como o Ricardo, dá a confiança de tipo, pronto, olha, se isto não tiver graça nenhuma, tu safas isto, porque é mesmo, porque ele depois chega ali e faz aquilo tudo bem. Há bocado estávamos a falar de... Entretanto, já nos perdemos aqui um bocadinho. Não nos perdemos, porque a conversa foi interessante à mesma, mas estávamos a falar de Jim Jefferies e vamos exatamente passar aqui um beat. E esta é uma história curiosa. Um espetáculo que ele teve em Londres... Não, em Manchester, exatamente. Penso que na altura não devia ser assim... Já era conhecido, mas não tanto. Em abril de 2007, na Comedy Store, e houve um senhor que invadiu o palco e basicamente deu um murro ao Jim Jefferies. E bem. E quando nada faria esperar, o Jim Jefferies depois voltou ao palco e vamos escutar. Appreciate you welcoming me back. I'm not going to be doing much more material. I'm fucking spent out by that cunt completely. I got a fucking thing on the side of my head. No, what many of you don't know is that I employ that bloke for when gigs are going badly. You know what's really weird? What was he offended by? Does he have a really weird looking cunt? Because that was the material. Foi então o Jim Jefferies, depois de ter levado um soco. Exato. Que ainda o deixou bem com o olho negro, pelo que estive a ler. Nunca te aconteceu nada deste género em palco, não? Não. Algum heckler assim um bocado mais presunçoso? Não, já tive. Não, uma vez estava a atuar numa festa de faculdade ali no LX Factory e pronto, e tinha uma piada em que mencionava a etnia cigana e estava de facto um membro dessa etnia no bar e quis-me bater E como é que isso correu? Não sei, isto foi em 2016, assim. Ou seja, ele não sei o quê, segurança pôs-me meio à frente, mas depois parecia que ele ficou ali um bocado à espera de mim lá fora, e eu não saí, e depois ele basou, e depois não aconteceu nada. E também no live deste ano também estava um heckler chato. Pá, eu tinha um beat qualquer, já não lembro bem, mas me falava sobre drogas ou drogas. Não, foi o Geirinhas até. Nós fizemos uma coisa no live que era o Clock e o Tipsters, pronto, que era estive lá. Eu e o Geirinhas fizemos lá uma coisa específica para o live. E qualquer cena o Geirinhas disse que eu tinha arte que fumava drogas leves, não sei bem. E houve um gajo que estava a fumar uma ganza a dizer: todas as drogas são pesadas, não há drogas leves. Mas tipo, estive a fazer isso durante 5 minutos e tipo, cala-te, não, isto é nosso. Não és bem tu que tens que falar agora, tipo, estás-te a fedido, não, para. E, essa é que é... Lembras-te dessa piada da etnia cigana? Lembras como é que é? Sim, era num beat que eu tenho mas olha, por acaso até fiz no Levante e Ri, mas tirei essa piada porque lá está, porque considero que não ficava bem, porque é um bocado de racismo, não é? Mas era, é um beat que eu tenho sobre os jovens hoje em dia tirarem muito mais dick pics e... sim. E Pedro que não faz sentido porque os pênis não são bonitos e que... é uma alheira sem glamour. Tal, e depois dizia que se o corpo humano fosse uma turma do básico, o pênis era o cigano, que é feio, aos 14 anos já levou porrada para a vida toda e hoje já tem que estar a trabalhar, uma coisa assim. E pronto, eu disse essa piada e o senhor levou mal. Pronto, justo, mas era uma piada. Aproveitamos e falamos já do Levante e Ri, foi em janeiro? Foi? Exato, 6 de janeiro. 6 de janeiro, antes de estrear o programa da Cristina, exatamente. É assim que eu me recordo desse dia. Não, tu e
o Dário Guerreiro foram os membros da nova geração, por assim dizer, que foram Exato. ao Levanta-te e Ri. O Hugo Sousa penso que já tinha... Sim, ele já tinha ido na primeira edição. A primeira edição. O que é que achaste dessa experiência? Gostei muito. E a reação do público? Eu também gostei. Achei que pá, é muita pressão, não é? Ali prime time, televisão e tal. Uhum. E acho que se calhar há não é um preconceito, mas há um gap geracional Notou-se entre claramente as duas gerações, mas que não tem sentido que tenha que as separe, vá, ou seja, dá para conviver bem, as duas gerações devem conviver. Acho que deve haver ou pode haver uma desconfiança de parte a parte que não faz sentido, porque para o grande público o Levanta-te e Ri é o que define a imagem ou a ideia que as pessoas têm de stand-up. Ainda é. Estamos a falar de anedotas e stand-up puro, é mais essa dualidade? Também, exato, pode ser esse conflito, mas mesmo das abordagens, não só ser anedota, mesmo dentro do stand-up, das abordagens que existem. Para o grande público, não é? Porque, quer dizer, com o YouTube e não sei o quê, cada vez mais os solos que estão lá têm muitas visualizações e tal. E isso é ótimo. Mas acho que, quer dizer, não magoa ninguém ir lá e tipo, ok, estás no... O Rocha vai contar anedotas no final e tu fazes stand-up, mas as pessoas já começam a ter essa diferenciação na cabeça. O próprio Rocha tem uma parte em que faz stand-up e outra parte em que faz anedotas. E gostei porque, pronto, foi desafiante, né? Ou seja, quando fizeram o convite eu pensei, pressão, não é? Isto há uma pressão aqui. Por outro lado, lá está, como estávamos a falar há bocado do Gato Sorrento, também é um ciclo que se fecha com a minha infância, não é? Porque também é num programa que eu via. Uma consagração. No fundo, isto agora, o revivalismo está completamente na moda, não é? De voltar a Cabaré da Coxa, Levanta-te e Ri. E pronto, e senti que, não ia dizer que não, é uma cena que eu gostava tanto de ver e que onde se calhar também fui buscar várias das minhas referências em Portugal, onde vi pela primeira vez stand-up, tipo, não fazia sentido dizer que não, para mim. E depois porque acho que sim, tipo, se não for ninguém da nova geração, as pessoas vão ficar com a imagem que continua, que só os nomes old school, velha escola é que fazem stand-up. E também é bom para tu saíres um bocado daquela bolha dos comediantes da net e não sei o quê. Não, são os comediantes que são mais novos e que claramente tiveram de começar pela net, mas que têm a mesma capacidade e que não é tipo um público... Pronto, não são youtubers, não é? Não são... pessoas que um dia gostam disto e outro dia gostam de outra coisa. Não, são pessoas com uma carreira sólida, só que pronto, começaram na net. E isso acho que o Levanta-te e Ri é bom para dar tipo, uma espécie de stamp de... Ok, tipo, estes gajos também sabem fazer isto. Depois gostei, tipo, diverti-me bastante em palco, ou seja, estava tenso. Aliás, tão tenso ao ponto de... Eu nem sequer era suposto entrar naquela ordem, eu era suposto entrar depois do intervalo. Mas televisão, diretos, é marado, não é? Porque eles mais vezes mandam o intervalo para a frente, porque os outros ainda não foram para o intervalo, pronto, é assim que funciona. E então, tipo, eu estava no camarim tranquilo e depois vem a produtora, olha, 30 segundos para entrares. O quê? Como? Não é bem assim, isto não... Ou seja, a dança com as estrelas, no fundo, obrigou-me a entrar mais cedo, exatamente, devido ao peruca. Acho que foi, não sei se foi na noite da peruca, mas acho que sim. Obrigou-me a ir mais cedo, mas pronto, foi naquela, tive aquela concentração de 30 segundos, a dizer, este aqui, não podes vacilar, tipo... deixa a ansiedade no outro lado, tipo, tem que ser aqui, claro que estava um bocadinho, mas cheguei-me a divertir. Às vezes uma pessoa está em palco e está naquela, pronto, está com aquele concentrado no texto e tal, às vezes perdes um bocado o público, tentas recuperar e estás concentrado, e outra vez em que estás a divertir, em que as coisas estão a sair naturalmente. Eu cheguei a estar nesse estado lá, e gostei, senti feedback positivo. A mesma malta que achava que estava com muito medo, para pensar, tipo, o teu estilo de humor não é nada, Levanta-te e Ri. As tuas referências e tal, não é nada o estilo Levanta-te e Ri, e que me vieram dizer que, tipo, fixe, tipo, o público reagiu bem, não sei o quê, portanto significa que as pessoas estão abertas a tudo, e não só ao que estão habituadas. E curti. Falavas de revivalismo há pouco, então, e que tal um revivalismo de Boomerang?
talvez um dia, não sei, acho que lá está, agora temos... Estão separados em projetos a solo, mas em relação a sketches para a internet. Porque pode existir uma simultaneidade aqui. Sim, pá, mas a agenda é um grande problema. Fazer ou seja, pá, se reparar, até os próprios Gato Fedorento faziam projetos muito espaçados no tempo, porque o momento em que esteja toda a gente esteja disponível para estar um mês a escrever, ainda assim sketches, que é bem difícil de escrever e das pessoas estarem na mesma página para escrever um sketch, porque é uma coisa que, pá, é muito não é pessoal, mas não é propriamente escrever, olha, agora vamos escrever sobre o que é que o António Costa disse, porque é tipo, pá, vamos agora ter aqui uma ideia que para mim pode fazer sentido, para ti não, pronto. Mas tiraram um mês para isso, depois gravações e não sei o quê, depois as pessoas estão têm solos, têm projetos, mesmo o próprio estilo de humor tipo, foi divergindo entre os quadros, entre todos. Tipo, é possível, acho que também acho que estamos bem agora nesta parte, ou seja, acho que é fixe. Estão a lançar também as carreiras. Tem que ser, não é? Tipo, pá, stand-up é solo, portanto, se tu queres fazer stand-up também tens que ter alguma coisa a solo. Pá, talvez quando formos mais velhos e mais pá, se tivermos assim, pá, fartos de estar a solo, não é? Tipo, porque também cansa, não é? Por exemplo, stand-up a solo é uma seca, é giro teres lá mais gajos que estão a fazer stand-up e que sim, pá, com os quais podes rir, não sei o quê, sim, do grupo. Mas sim, por agora não. Ou seja, tu começaste a fazer stand-up mais a sério, diria eu, com o Comedy Pack, certo? Em 2013. Sim, 2012, exato, 2013. Que era um grupo de 7 jovens, no qual estava Diogo Batáguas. Sim. Não, confesso que não conheço nenhum dos outros. Não sei se entretanto ainda se mantém no stand-up, se deixaram. Acho que não. O André Pereira ainda fez aí 2 solos, mas nunca teve assim no circuito, nunca fez muito stand-up. Fora disso, e acho que mais ninguém faz. E depois em 2014, Boomerang. Os sketches depois acabam em 2015 e começam ali uma altura em que fazem a segunda temporada e começam a testar material em stand-up, em sessões em conjunto, os 4. Fizemos um espetáculo juntos e tal, no Teatro do Bairro. E a partir daí perceberam um bocado que... Não foi bem perceber, foi um processo... normal, porque lá está, nós estávamos dedicados àquilo, né? Então, pá, na altura, nos últimos, na segunda temporada de Boomerang já estava a escrever para Very Typical. Pá, não sei, tipo, foi a partir do momento em que sentes que já não é tão divertido quanto antes estar a fazer aquilo, e também estamos a fazer uma terceira temporada porque as pessoas estão a pedir, mas não temos nada. E pronto, pá, não, eu acho que já posso revelar hoje em dia, mas houve ali um momento em que nós tivemos um convite para, isto acho que é em primeira mão. Epá, foda. Não contes isto no Maluco Beleza. Não. Houve uma vez, pá, tivemos um convite de uma televisão jornalista para fazer um programa diário, e primeiro queríamos, mas depois, passado de uma semana, chegámos à conclusão que íamos acabar com a nossa carreira se fizéssemos isso tão cedo. Televisão generalista, SIC ou TVI, portanto? Não vou falar. Sim, mas é dentro desse? Há 4. Não, há 3. Né? Há 3. Ok, RTP também. Pá, e nós queríamos, mas depois chegámos à conclusão de que não conseguíamos. Ia ser muito exigente. O programa todos os dias não era horário nobre, ok, mas pá, não ia dar. Em que formato? Seria... Pá, seria 25 minutos e nós era mais ou menos a proposta que não era que quiséssemos mandar, mas havia uma ou duas em cima da mesa, mas pronto, assim, uma espécie de, bem, ia dizer uma espécie de magazine, enfim, mas não, mas pá, tínhamos a ideia de ser uma espécie de mock daytime, não é? Um programa das tardes, mas tipo, meio a brincar, estou aqui já a registar a ideia, porque não fizemos isso, mas não podem fazer porque já era nosso. Patente. Pá, pronto, tínhamos 2 ou 3 ideias, mas depois chegámos à conclusão que não, pá, que éramos 4, que por um lado também não queríamos chamar mais guionistas, que claramente devíamos chamar, se fosse o caso disso avançar, porque
Pá, que, ou seja, ainda éramos muito novos para ter essa exposição na televisão. A grande probabilidade era que, para já, em primeiro lugar, que fôssemos associados sempre uns aos outros, que era uma coisa que não estávamos todos com a certeza que queríamos ser. E em segundo lugar, que se aquilo não resultasse, pouco provavelmente teríamos oportunidades sólidas nos próximos 3, 4 anos. Então resolvemos dizer que não. E a partir daí também foi um bocado na cena de pá. Mas foi consensual ou... Também não vamos bem trabalhar juntos. Sim, acabámos por ser todos convencidos. Até posso dizer, eu era o que queria mais. Porque a outra ideia que nós tínhamos que também... Que, pá, não era um noticiário falso, mas era partir da ideia de notícias ou de... Não era atualidade, mas era de sociedade, como era um programa de estava a fazer mais sentido. Eu estava a gostar da ideia e achei que era possível, pá, que se trabalhássemos mesmo muitas horas, fazer uma coisa gira, porque eu acho que, apesar de tudo, nós trabalhamos bem e íamos conseguir que o programa viesse a maturar, mas o risco era muito grande. Mas acabei por ser convencido que de facto o risco era muito grande. E ainda hoje tipo, fico agradecido por me terem convencido disso. Isto foi mais ou menos a que altura de Boomerang? Isto foi em 2017. Ou seja, era na altura em que nós estávamos tipo, vamos fazer uma nova temporada ou não. Ok, depois da segunda temporada, portanto. Exato. E depois foi, já sei, depois a partir daí foi um bocado, pá, agora pronto, o caminho não é este, portanto há de ser outra coisa e acabámos por nos separar um bocadinho. Boomerang, pelo menos na minha perspectiva, foi um bocado o último grande fenómeno de comédia em Portugal, diria eu. Não vou fazer aquela comparação de Gato Fedorento, porque acho que sim, não. É diferente. Mas em termos de explosão que aconteceu... Houve ali um momento em que... Mas foi em certos nichos. Não, se fosse a Viseu, ninguém sabia quem era. Sim. Existiu muito essa narrativa de é muito para Lisboa. Sim. Pá, mas também não é, pá, tínhamos 19, 20 anos, não é? O Gato Fedorento, quando começou, tinham 30, já tinham escrito 6 anos para o Herman. Pois. É normal que tivessem mais noção de que vamos fazer um produto para o país todo. Sim, houve ali um boost fixe ali em 2015, 2016. Um buzz fixe. Pá, mas é isso, pá. Eu gostei muito de trabalhar, eu gosto muito dos sketches que nós fizemos. Alguns causam-me extrema vergonha alheia, mas há muitos outros que eu gosto. Queres nomear? É pá, sim, temos aí um que é o Player do Póquer, é horrível, não teve graça nenhuma, não percebi o que é que fizemos isso. Gosto muito do Largada do Mitra, gosto do Hipster, gosto do, embora não se pudesse fazer hoje, do Vila do Alvalade. Esses são sketches que eu gosto, que sorrio e ainda vou ver às vezes. Não foi esse sketch que chegou a ser processado? Sim, porque depois lá está, o programa foi Plástico Radical. Comprado Plástico Radical pela avultada quantia de 0 euros. A sério? Foi. Pá, na altura do Plástico Radical, e na altura, e acho que sempre, não tem dinheiro, então... Mas pronto, nós também não tínhamos... não éramos conhecidos, não é? Então foi tipo... Pá, se quiserem passar isto aqui, está-se bem. Foi tipo, tão simples quanto isso. Mas pronto, jovens, não aceitem isso na vossa vida. Agora, o que é que eu estava a dizer? Sim, passou Vila do Alvalade, pronto, que para quem não conhece, não é? Que era uma espécie de alta definição, só que em vez de ser com uma personalidade do meio artístico e social português, era com o Vilador de Alvalade, pronto. E pronto, quando aquilo passou na SIC Radical, houve uma pessoa que fez queixa à ERC, mas a ERC deu-nos razão. E também, se houvesse qualquer problema, o pai do Pedro é Francisco Teixeira da Mota, o advogado de liberdade de expressão mais que neste momento está a defender o hacker do Benfica, isto é que eu não percebo. Pá, sim, não há hipótese, quer dizer, ok, pode ser ofensivo a algumas pessoas, mas é humor. Não, o contexto está claramente definido ali. Pronto, que é um exercício mais linguístico e de sentido do que propriamente uma apologia aos violadores. Só um limitado é que podia achar isso. Depois ainda estiveste em Overdose de Tourette com Diogo Batáguas, Paulo Almeida e Rui Cruz, certo? Uhum. E isto foi já em 2016, lançaste o primeiro solo, 1994, com referência ao livro de George Orwell, 1984. Existe... E eu concordo com essa afirmação, a ideia de que tu és o humorista da tua geração mais culto, ou com mais referências, e acabas por ter um público um pouco diferente dos próprios membros de Boomerang, ou de outros comediantes desta geração. Bebes realmente dessas influências tanto de literatura,
Pá, não, cinema... acho que é mais a postura do que propriamente, não sei, tipo, é a postura. Eu sempre quis ser, desde criança queria ser, era velho. Eu sempre quis ser velho, então tenho este ar um bocado velho, falo um bocado a velho. Não tem a ver com, pá, com... Mas lês muito, por exemplo? Quando posso, leio, gosto de ler, mas não sou uma pessoa que consuma assim tantos livros. Mas irrita-me quem consome muitos livros e está sempre a dizer que consome livros. Os meus livros e não sei o quê. Gastei mais 100 euros em livros. Tipo, pá, tá bem, cultiva-te então, lê, não precisamos saber. Também acho que é uma pose, não é? Não leio quando posso, não tenho muito tempo para ler, lá está, também tinha hábitos de leitura muito bons em criança, muito bons, lia sempre, estava sempre a ler, mas depois estraguei-me, tipo, com estas tecnologias e não sei o quê, mesmo, tipo, às vezes, a verdade é que a leitura, lá está, uma pessoa também quando está na internet, pode ler muito, não é? Se leres uma long read do New York Times, aquilo é uma coisa pesada e que te fornece boa informação e capacidade de escrita também, porque é uma boa escrita e tal. Mas às vezes a verdade, eu não leio tanto quanto gostava, porque hoje em dia é preciso disciplina, não é? Ou seja, uma pessoa fica ansiosa se não estiver a fazer uma coisa que seja altamente excitante, e depois ou te habituas ali, ou tens a rotina, não é? Antes de dormir, cagou no telemóvel e lês, ou nas férias lês muito também, isso é uma boa altura. Ou onde transportes, mas eu ando sempre de carro, deito-me tarde, sempre preocupado com uma coisa de trabalho em que estou a ver coisas. Não tenho propriamente muito tempo, mas sempre que podes. Não é que sempre que posso, isso também seria, porque às vezes posso e não faço, né? Não posso e vou ver uma série, mas pronto, eu gosto de, às vezes, ou seja, quando sinto vergonha do pouco que ando a ler, vou ler. É mais assim, não ando a ler nada, então aí vou ler. Mas a sério, não sou um gajo que esteja sempre com um livro na mão e um livro debaixo do braço, não sou. Estavas a falar exatamente de novas tecnologias, redes sociais, e penso que tanto o 1994 como especialmente este novo espetáculo que tens, o Farsa, abordam um pouco essa temática, ou um pouco ou muito até, essa temática de rede social, sim, esta nova forma de comunicar no fundo. E pode partir daí. Atenção que às vezes os conceitos de stand-up, pronto, são, lá está aquele conceito umbrella que abarca lá tudo. Mas que é preciso também saber que às vezes não corresponde, não vai ser uma TED Talk sobre sim. os temas que, pronto, são piadas e que ali de alguma forma cola-se um bocado as coisas a partir daí, se calhar. Obviamente, porque as pessoas vão trabalhando os beats primeiro do que o conceito, não é? As pessoas tipo, isto tem piada, agora vou juntar isto tudo e vou fazer um solo. A maior parte das pessoas, há quem escolha um olha, tema. o meu solo daqui a 3 anos vai ser sobre coisa. E portanto estou a fazer beats à volta disso, mas é mais difícil porque também nunca sabes, depois vai ser pronto, se vai espelhar bem o espírito do tempo, não é? Mas pronto, sim, estava a falar, sim, redes sociais e tal. Sim, a cena da farsa tem aqui duas abordagens. A primeira é de uma pessoa, da saturação de, mesmo para quem tem ou sobretudo para quem tem, pronto, para um humorista que tem que mostrar o trabalho nas redes e não sei o quê, e em que há um bocado um contrassenso entre tu seres um criador e seres um marketeer. Ou pode haver, não tem que haver, mas são coisas que puxam para lados diferentes. Uma coisa puxa para a originalidade, para ser genuíno, para ser espontâneo, e outra puxa para ser calculista, para ser matemático. Mas concordas que os humoristas estão-se a tornar cada vez mais marketeer, como estás a referir? Acho que já foram mais também. Acho que aí há 2 anos, 1 ano e tal, estávamos todos muito com a cena de publicar números e tal. Acho que agora já se passou um bocado essa excitação toda. Acho que as pessoas estão mais preocupadas em deixar a sua marca real. Mas é disso que ou seja, isso, o material foi sendo escrito, não é? Mas eu, às vezes, por exemplo, no Instagram não me apetece publicar nada, não tenho uma foto fixe. Porquê? Não gosto. Não, estar lá a ver, comentar outras pessoas, stories da minha, não consigo.
Estarias nas redes sociais se não tivesse essa parte de, no fundo, de trabalho de humorista? Que tens que divulgar. Eu acho que eu quando criei Instagram já fazia stand-up, portanto é difícil saber isso. Mas tinha pouco, não é? Tinha como tenho, só a maior parte dos meus posts são divulgar trabalho. Porque eu já não. É uma luta para mim estar Estás saturado. Exato, a criar conteúdo de redes sociais, não conteúdo tipo de humor e tal. Claro que podes ter graça e tal, mas gosto de fazer. É o que eu estava. Foi o que eu disse no início. Já não me lembro se foi no início, se foi no fim da entrevista, porque nós gravamos. Mas eu fico mesmo com raiva quando estou a fazer uma coisa que eu não gosto. Isso irrita-me um bocado. Portanto, estou farto de ser uma farsa. E outra ideia, lá está, também tem a ver com a farsa como síndrome do impostor, que é aquela ideia de que as pessoas ou depositam expectativas em ti, têm alguma confiança em ti, mas na verdade tu por dentro sentes que não és, que não mereces, pronto. E que basicamente não tens que não vales, não tens esse valor que as pessoas supostamente esperam de ti. Tu na sinopse da farsa falas de uma depressão coletiva para a qual nos estamos a dirigir devido a esta... Sim, acho que já estamos, acho que há dados sobre a ansiedade da nossa geração. O fear of missing out. Exato, o fear of missing out. O estilo de vida, não é? Tipo, o estilo de vida que se vende, o estilo de vida saudável, o estilo de vida de viagem, o estilo de vida que é muito espelhado no Instagram, nas redes sociais, as stories. Eu acho que as stories são dos maiores indutores de depressão que há para aí, que uma pessoa está na merda, não é? E está a ver aquilo e está tudo bem, não é? As pessoas isto é uma ideia que não é fresca, mas acho que as histórias são mesmo o expoente máximo do espiar a vida perfeita dos outros. E portanto, sim, acho que isso cria, para já, cena das influencers, não sei o quê, cria vidas perfeitas e inexistentes. E faz com que também, por comparação, a nossa vida pareça péssima, e é que não é. Reparei que nas redes sociais toda esta questão da promoção do trabalho dos humoristas, cada vez mais virado para isso, entre humoristas da tua geração, tanto, e mais dentro de o Guilherme, o Carlos e o Pedro, em termos de seguidores no Instagram, Twitter, Facebook, eles acabam por ter uma maior exposição que propriamente tu. Exatamente, penso eu que está relacionado com aquilo que estava a referir há bocado, de tens um público mais, se calhar mais nicho, mais específico do que eles. Sim. Notas isso? Sentes algum preconceito sobre isso, sequer? Não, noto porque, ou seja, eles têm um maior buzz dentro de diferentes buzzes, mas buzzes maiores que o meu, tem a ver com várias cenas. A primeira é a maneira como eles todos puseram a sua marca de uma forma bastante definida, e eu, como estava a dizer há bocado, sou um bocado inconstante nisso. Às vezes apetece-me fazer uma coisa, outras vezes apetece-me fazer outra, outras vezes não me apetece fazer nada. E claro, porque, ou seja, acho que tem a ver com... Eu apresento mais como, eu faço isto e isto, e isto e aquilo, e curta aí, se curtires, está-se bem. Acho que, ou seja, não fecho muitas portas a ninguém. E, portanto, também tenho uma marca menos definida. Portanto, não fecho portas a nenhuma abordagem. Portanto, eu acho que alguém que ouça, eu tenha visto sketches ou cenas que eu tenha feito nas redes sociais, se calhar não se identifica com as crónicas, porque não é a mesma coisa. Pessoas que, leitores que já escrevo há algum tempo, não sabe que devo ter alguns leitores regulares, que têm 50, 60 anos e que depois não apanham as referências do amigo íntimo, estás a ver? E isso faz com que disperse um bocado. Mas eu gosto de... Sinto que o meu... Ou seja, eu gosto de estar a experimentar todas as coisas, porque para um dia chegar, ok, isto sou realmente eu, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida, pronto. E portanto gosto de humor político, uma observação, às vezes humor negro. Gosto de experimentar os três assim à vez.
Portanto, tu tiveste o 1994. Quantas datas é que fizeste nesse sol? 3, 2 em Lisboa e uma no Porto. Todas escutadas? Não, a primeira em Lisboa sim, e as outras não. Tá bom. Era no Teatro do Bairro, se não me engano, certo? Exato. Em Lisboa, exato. E na sala secundária de Sá da Bandeira, no Porto. Sentes que agora, com esta nova tour, no fundo é uma maior, Sim. salas maiores também, mais datas, e fazendo aqui um bocado uma comparação com os outros, tanto o Guilherme como o Carlos como o Pedro, tiveram a primeira tour deles, o primeiro solo deles foi mais abrangente logo ao início. Tu se calhar começaste mais devagar e esta não, por causa tour, o Pedro só fez em Lisboa e no Porto. Agora, Foi? Foi. Então, E depois é que fez as outras datas. Não sei, pá, eu só marquei estas aqui no primeiro semestre porque, pá, com o programa e não sei o quê, seria exaustivo estar todas as semanas a sair mesmo, pá. E porque também, lá está, por outro lado, também quero testar como é que qual é a adesão agora e depois talvez no segundo semestre, lá para novembro, depois da altura em que o programa em princípio será diário, fazer mais datas. E é isso, sim. Mas já, mesmo assim já é maior do que a outra e as salas são maiores. Tens uma expectativa diferente para este solo? Ou? Pá, sim. No fundo queres solidificar o público? É mais isso? Quero... Acho que também já estou mais confortável para fazer 1 hora. Em 2016 fiz 1 hora um bocado... Não foi à pressão, mas foi... Pá, a gente estava a fazer solos e eu também já tinha material para isso, mas nunca tinha feito... A primeira vez que fiz tanto tempo foi no solo, pronto. E não, pronto, agora já tem mais... Na altura ainda tinha alguns problemas de confiança em palco e não sei o quê. Para quem faz stand-up desde os 14... Mas também não fiz... regularmente, entre os 14 e os 18 não fiz quase nada. Não, pá, confiança do género, tipo de... Ou pelo menos dúvidas de persona e tal, e de... Eu trabalhava de forma diferente também o texto. Era mais focado no texto, pronto. Não é que agora faça humor físico, mas acho que já percebo melhor as dinâmicas de como escrever para stand-up, que é diferente de como escrever para uma crónica. Eu antes que confundia as duas coisas. Assim é isso, acho que pronto, é o segundo, pronto. Agora tenho que... Eu acho que eu gostei do primeiro, gostei de fazer o primeiro, acho que correu bem, e agora vamos ver se o segundo também corre, pronto. Tenho agora aqui uma pequena citação. Isto foi uma conversa que ocorreu à minha frente numa sessão, por acaso, do Ricardo Araújo Pereira, em que 2 pessoas estavam a comentar mais ou menos esta nova geração de humoristas. Estavam a falar do Carlos Coutinho Vilhena, estavam a dizer que o que notavam a diferença do Carlos Coutinho Vilhena para ti seria a falta de conteúdo do Carlos, quando tu eras mais... tinhas mais... aquilo que eu estava a referir há bocado, ser mais culto, e o argumento da outra pessoa foi: o problema do Manuel Cardoso é que ele é feio. Sentes isso? Sentes que a imagem é muito importante neste meio? Porque, por exemplo, o Geirinhas... lembro-me de se falar nisso na altura, que muitas raparigas enchiam espetáculos deles para ver os Geirinhas, pela imagem. Achas que isso é mito ou achas que isso é... É redutor, completamente redutor. Pá, eu acho que o Carlos tem conteúdo. Isso eu percebo. Pessoas da elite intelectual, eu sei que para vocês eu pareço mais agradável, mas pá, há outros géneros de conteúdo. E tanto o Carlos como o Geirinhas, que agora foram citados agora, produzem conteúdo de muita qualidade e com piada. E aqui a questão é a piada. Se eu pegar num livro de sociologia e fizer trocadilhos, não é humor mais sofisticado do que se eu pegar num comportamento básico de adolescente e tiver um ângulo completamente inovador a partir daí. Portanto, não sei, não curto tipo
pá, dessa label, isto é humor, é para ter piada e completamente injusto, pá, assim, o Geirinhas é um gato, é verdade, é uma puta Geira, e cuidas bem de ti, mas pá, não, reduzir a isso, uma coisa, se estivéssemos a falar de youtubers, de bandas, não é? De excesso, não sei o quê, em que são realmente pessoas que não têm nenhum talento especial, não estou a falar de excesso, não, portanto, nem é bem do meu tempo, mas pronto, era um exemplo, que sem nenhum talento especial, que se afirmam por um conjunto de boas práticas de marketing e pela sua beleza física, que se afirmam aí, não tem nada a ver com humoristas que pronto, quer dizer, acho que é uma coincidência, é só uma coincidência feliz, não acho que seja uma maneira justa de mandar abaixo. Nós neste programa temos uma rubrica, não sei se tens acompanhado sequer o podcast, não faz mal se não, mas basicamente o convidado conta sempre a história de como conheceu o Ricardo Araújo Pereira. Já sei a história do telefonema, que não atendeste porque não atendes números. Foi esse o primeiro contacto com o Ricardo? Não, ou? Tinha conhecido antes, mas foi neste ano, foi o primeiro contacto. Foi em 2018, portanto. Foi em 2018, exato, ainda não fiz bem o chip, mudei o chip, mas eu e o Batacos e Geirinhas estávamos a fazer fizemos uma campanha no verão para a Sagres por causa do Mundial. E o Ricardo era a cara da Sagres no Mundial, então houve ali uma conferência de imprensa no Jamor em que se apresentou a campanha e depois, por acaso, Geirinhas não foi, tinha uma coisa qualquer, acho que estava em Cannes, não sei bem. E houve uma conferência de imprensa, ele estava lá e pronto, estava eu e o Batacos, e depois eu e o Batacos nenhum de nós conhecia. Foi tipo, pá, vamos lá, não sei o que, será que vamos? Porque, pá, a verdade é que há muitos humoristas que são chatos para o Ricardo Araújo Pereira, não é? Nunca me disse isso, ok? Isto sou eu a dizer. Obviamente que ele tem um ascendente sobre todos e, tipo, obviamente que... mas mesmo, ele nunca me disse isto, ele nunca se queixou disso. Ele acho que tenta aparecer e falar com toda a gente, mas está descansado que ele não. Ou seja, não é que são chatos, uma pessoa fica naquela tipo, eu não quero estar a parecer que estou aqui a fazer-me bem ao Ricardo Araújo Pereira. Sim. Ricardo Araújo Pereira. Então eu e o Beta gostávamos mesmo, tipo, será que vamos aqui? Então, não fomos, mas depois ele veio ter connosco e tal, foi naquela tipo, foi bacana e falou e pronto, tivemos ali um bocado à conversa no Jamor e pronto, e foi isso. Tinha mais esperanças. Não. Estou a brincar. Mas por acaso toda a gente tem tido histórias bastante interessantes de como conheceu o Ricardo. Então temos estabelecido aqui esta rubrica. Tens estado a testar material, entretanto, penso que irás usar na farsa, como já disseste no Ferroviário, e também tens feito algumas primeiras partes do Luís. Pois é, fiz só uma até agora, mas sim, vais continuar? Que também está a fazer algumas. Por acaso foi bom porque foi escolher duas pessoas que trabalham no mesmo sítio e que têm as responsabilidades aos mesmos dias, portanto nunca dá jeito a ninguém ir. Não, mas pá, fixe, obrigado é fixe, agradeço o convite do Luís, é fixe. É bom porque, ou seja, uma coisa é uma pessoa estar em salas de 60, 70 pessoas, outra é estar nas salas que o Luís faz, que dá outra tarimba para depois fazeres o sol sem medos, junto em salas maiores e tal. E como é que vais fazer? E o Luís sempre teve, isso é uma cena de elogiar, tem essa solidariedade para com a nova geração. Vamos voltar aqui a Jim Jeffries, e há pouco quando falámos dele falamos exatamente do Gun Control, que foi o beat que catapultou, será se calhar o termo correto, para o estrelato, e vamos então escutar essa parte, uma parte, porque o beat sim, são 14 minutos, aliás ele depois no último special fala disso mesmo. Exato, na história da festa da Mariah Carey. Exato. Essa beat também era interessante passar aqui, mas infelizmente também é muito longa, como acontece com muitas. Exato. Tem vídeos muito longos. Parece que também aconteceu por acaso. Tive muitas dificuldades em encontrar beats para, acho que foi o Chappelle que também faz aqueles callbacks lixados, e depois se não meteres não faz sentido no contexto. E o Jim Jeffries também, aliás, nós falamos aqui do storytelling, e o Chappelle também, no fundo, penso que é a maior referência nesse aspecto até, não?
Do que? Storytelling? Sim, também é uma referência sólida a nível de storytelling e também lá está, a nível de ser bruto, sem ser... é um bruto, o gajo é bruto. É um bruto, mas em que faz sentido, não é nada fake. E pá, a nível de produtividade dos solos que fez, tanto das horas que lançou nos últimos tempos, também é um exemplo. Vamos então escutar este beat sobre gun control do especial Bear. Now, as I said, I am all for your Second Amendment rights. I think you should be able to have guns. It's in your constitution. What I am not for is bullshit arguments and lies. There is one argument and one argument alone for having a gun, and this is the argument. Fuck off. I like guns. It's not the best argument, but it's all you've got. And there's nothing wrong with it. There's nothing wrong with saying, I like something, don't take it away from me. But don't give me this other bullshit. Foi então o Jimmy Jeffries, que neste momento está em digressão pela Ásia. Curioso. E já que estamos a falar de Ásia, voltaste há pouco tempo da Índia, não foi? Sim, estive na Índia. E também na Tailândia, porque entretanto fartei-me da Índia. Então fui para a Tailândia. E vêm de lá algumas histórias? Eu estava a falar disso no outro dia com Pedro Teixeira da Mota, porque Pedro Teixeira da Mota não posso revelar porque é um beat, mas tem um beat teu? Não, um beat dele. Mas pronto, tem uma história sobre viagem. Pronto, já tinha no outro, né? Mas histórias sobre viagens. E eu fui com a namorada e ele foi solteiro. E há sempre mais histórias quando estás solteiro. Não há hipótese. Né? Cheguei com a minha namorada e vimos um monumento. Pá, não dá. Não é um bom sítio para fazer. Não é uma boa maneira de viajar para ter histórias para stand-up. Não estou a brincar. Não, pá, houve... Assim, pá, o que é que eu... Já foi... neste momento, este último mês foi tão coisa que eu já nem me lembro bem da viagem. Mas... histórias engraçadas. Não sei, pá. Às vezes, aquilo é muito confuso. De vez em quando... pá, é lento. Tentam-te enganar. Mas eu gostei bastante. Simplesmente não me fartei, mas... Há lá uma cidade que é Varanasi, que é a cidade onde passa o Ganges e... onde é basicamente o centro religioso dos hindus e tal, onde vão morrer. Pá, e aquilo é giro e tal, mas a poluição é inacreditável. Delhi, a capital, já tem muita poluição, mas lá é inacreditável. Eu não sei bem quais são as medições disso, mas sei que em Lisboa, por exemplo, é 70. Pronto, o nível de poluição no ar é 70, que eu não sei qual é que é a unidade, mas é 70. E lá é tipo 600, não dá para andar na rua e tipo parece que estás a sugar um tubo de escape permanentemente e epá, eu já me tinha habituado, porque ainda é mesmo, aquilo é único, não, tem uma desorganização onde as coisas funcionam, onde não é difícil encontrar, acho eu, onde as pessoas são muito simpáticas mas também tentam enganar, pá. Há sempre uma mistura entre o bom e o mau permanente, só que ali já pendeu para o mau, porque era poluição. Pá, aquilo, pronto, tem lá os corpos a queimar e tal, mas pronto, isso aí já é uma pessoa, pronto, faz parte, não é? Pá, vacas, um gajo, pronto, bem, há vacas, mas aquela cidade tinha demasiadas vacas, em ruas demasiado estreitas, com demasiada bosta de vaca em todo lado, e uma pessoa, pá, e no cima nós achávamos que ia ser a cidade que ia ser mais interessante. Então marcámos mais noites lá e foi tipo, pá, eu não vou estar aqui 4 noites, não vamos estar aqui 4. Então vimos um voo e fomos para a Tailândia, pá, era barato dali e combinámos na Tailândia, que, pá, comparado com a Índia, pá, é Nova Iorque, é mesmo até demasiado civilizado. E daí podem vir beats de... Não, acho que não vou ter nada sobre a Índia. Quer dizer, no futuro, mas acho que até agora não tenho nenhum ângulo que me satisfaça para entrar no solo ou sequer a seguir. Então vamos ao nosso Fuck, Marry, Kill, que não é um Fuck, Marry, Kill. Manuel, queria-te pedir então primeiro a tua lista de comediantes internacionais que já viste ao vivo. Sei que já foste ao Fringe, já foste a Londres, não foi? Sim, assim de propósito fui ver o Louis C.K. E o Ricky Gervais, foi os que eu fui ver. Compraste bilhetes especificamente? E fui lá. Depois fui ao Fringe e em Londres, pronto, também em Comedy Clubs vi alguns gajos que agora já estão fortes, né? Que cresceram.
Sim. como a Catherine Ryan, que agora tem várias Agora coisas está na no Netflix. The Fix, não é? Exato. É fixa no The Fix, curiosamente. E no Fringe vi uns gajos também que têm cenas no Netflix, mas tipo Ari Shafir e coisas assim, que por acaso não gosto muito. Não conheço por acaso. O que nós fazemos aqui é pegar nessa lista de comediantes internacionais e fazemos um Fuck, Marry, Kill, Certo. só que um bocado diferente. Ou seja, tens 3 opções. A primeira é matar, essa mantém-se. Depois, Ok. a segunda é ajudar a escrever o próximo solo, mas nunca mais ver esse comediante, Certo. ao vivo, ou ver coisas dele. E depois a terceira opção é ver todos os dias alguma coisa que ele tenha feito. E dessa lista, ok, portanto, ok. Louis C.K., Ricky Gervais, Catherine Ryan, mais quem? Podemos fazer com estes 3. Pode ser com estes 3? Se quiseres pôr pode, mais, pode. se te lembrares de mais algum. Assim, ou seja, matar, escrever Ajudar um a novo escrever solo, o próximo ajudar a solo, escrever um solo mas não ver. e não ver, ou ver uma cena. Pá, ver uma coisa todos os dias, acho que tem que ser Ricky Gervais, porque é mais. Tem um talento mais diversificado e faz quase aquilo em que toca normalmente é bom. Portanto, era fácil ver qualquer coisa todos os dias de Ricky Gervais. E produz muitas coisas. Pá, tinha que matar a Catherine Ryan, porque pronto, quer dizer, é mais jovem, portanto não faz sentido matar, mas eu vou matar na mesma. Porque gostaria de trabalhar com o Louis C.K. no seu próximo solo, porque ele está claramente a precisar de um rebranding. Ele está assim um bocado confuso, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu. Claro que não sei se seria a pessoa ideal para ajudar, mas a verdade é que... Mas nunca mais ouvi ao vivo. Nunca mais ouvi. Mas em princípio nunca mais o vou ver ao vivo, porque ele em princípio não sei se vai fazer mais uma World Tour. Ou se fizer, não sei. Eu gostaria de ver para ver quão estranho seria. Já ver viste? Não que eu acho que ele mereça a condenação total e o ser proscrito por causa de ser um javarde, não é? Mas não deixa de ser estranho por causa daquela coisa de ele falava muito sobre os temas. Sim. Sobre temas assim mais escatológicos, e uma pessoa pensava, ok, isto é um exercício intelectual, Não é isto verdade. não é verdade, e agora, afinal é, portanto tem menos piada. Portanto, mas ele claramente ele pode ter uma abordagem catártica a este problema, que se calhar não está a ter naquilo que agora foi leakado. Então, para resumir, matávamos a Catherine Ryan. Sim, matávamos a Catherine Ryan, pronto. Ajudavas a escrever o próximo solo do Louis C.K. Uhum. E vias todos os dias alguma coisa do Ricky Gervais. Sim, via. Se bem que menos que fosse... Quer dizer, menos não, porque eu neste momento já escolhi, portanto estou sujeito a isto. Mas se ele falar todos os dias sobre animais e não sei o quê, não dá, porque ele é chato. O Ricky Gervais é muito bom, mas também é chato. Com esta questão. É chato com... Ele é insistente, é aquele gajo que é insistente com tudo. Insistente com os animais, que para mim me chateia. Insistente com a cena da liberdade de expressão, que para mim se justifica. Mas é um gênio e lá está, dentro do panorama ou da pergunta que estavas aqui a fazer, ele consegue fazer coisas muito diferentes e boas. Manuel, muito obrigado por Obrigado. teres estado cá. Vamos fingir que nós estamos a gravar isto antes de todo o podcast. Sim, este podcast muito longo, de 7 minutos. Eu que agradeço. Foi a melhor entrevista da tua vida. Exatamente. Obrigado pelas tuas palavras. Não se esqueçam de comprar bilhetes para o Farsa, que estreia dia 23 de Fevereiro no Correto. Tivoli BBVA, e vai ter datas em Aveiro, Porto e Coimbra. Exatamente. Por agora, talvez mais datas no futuro, quem sabe. Certo. Manuel, muito obrigado. Obrigadíssimo, Gustavo. Foi um prazer. Até um dia. Turns out that Bill Cosby is a rapist. I know. I always used to watch him on the telly as a kid, and I always used to think to myself, I bet he doesn't rape. But I've been wrong before, and I'll be wrong again, because it turns out that his favourite thing is rape. He fucking loves raping people. Now think about your favourite thing. You might be into sports, gardening, golf. I don't know what the fuck you're into. Now think about it. Now replace it with rape.